Hoje é domingo, 17 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo a este momento do nosso devocional Caminhando e Prosperando com Jesus. Este é um dia de estudo individual, um tempo mais tranquilo para silenciar um pouco o lado de fora e permitir que o coração encontre descanso na presença de Deus antes de começar uma nova semana. O tema desta semana é a paz que Deus constrói dentro de nós. Na semana passada, nós refletimos sobre sabedoria, direção, discernimento, palavras, humildade, paz dentro da casa e maturidade espiritual. Foi uma caminhada importante porque entendemos que uma vida firme não nasce apenas da força humana, mas também daquilo que o Senhor vai organizando no coração, na mente e na forma como aprendemos a responder à vida. Agora, a palavra nos conduz para um lugar ainda mais sensível, o descanso da alma. Existe um tipo de cansaço que não aparece imediatamente no rosto. A pessoa segue trabalhando, cuidando da casa, resolvendo problemas, respondendo mensagens, ajudando quem precisa e mantendo a rotina em movimento. Porém, por dentro existe um peso silencioso, como se a alma estivesse pedindo alívio há muito tempo. Nem todo cansaço se resolve dormindo. O corpo consegue deitar enquanto a mente continua ocupada. O ambiente fica quieto, mas os pensamentos permanecem em movimento. A noite passa e ainda assim o coração desperta com as mesmas preocupações. Por isso a palavra de hoje chega como cuidado. A palavra principal está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, na versão Almeida Corrigida Fiel. A palavra diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os textos de apoio estão em Salmos, capítulo 62, versículo 1, Isaías, capítulo 40, versículo 31 e Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Em Salmos, capítulo 62, versículo 1 está escrito: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, a palavra diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, está escrito: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O princípio do dia hoje é: nem todo cansaço nasce do corpo, muitos começam dentro da alma. Essa palavra de Mateus toca uma parte muito real da nossa vida, porque Jesus não chama pessoas cheias de respostas, nem espera que alguém esteja completamente organizado por dentro para se aproximar dele. O convite é feito aos cansados, aos sobrecarregados, a quem chegou em um ponto da caminhada e a própria força já não consegue sustentar tudo. Há uma delicadeza muito grande nisso. Cristo não trata o desgaste interior como fraqueza. Ele não despreza a dor que fica escondida por trás da rotina. O Senhor conhece a preocupação que quase ninguém percebe. Compreende o esforço de quem tenta permanecer em pé e acolhe o coração que já não sabe explicar exatamente por que se sente tão pesado. Muitas pessoas aprendem a funcionar no automático. Acordam, fazem o necessário, cuidam das responsabilidades, atendem às demandas do dia e seguem adiante, mas continuar não significa estar bem. Há quem atravesse a vida com aparência de força, carregando por dentro uma exaustão profunda. E o descanso que Jesus oferece não é uma fuga da realidade. Ele não nos chama para abandonar compromissos, deixar processos pela metade ou fingir que os problemas deixaram de existir. O que ele oferece é um lugar de alívio dentro da própria caminhada. Uma paz que nasce quando o coração entende que não precisa controlar tudo sozinho. Existe uma diferença grande entre responsabilidade e sobrecarga. Responsabilidade faz parte da vida. Sobrecarga aparece quando tentamos assumir sem descanso aquilo que deveria ser colocado diante do Senhor. A alma apoiada apenas na própria força se desgasta de um modo difícil de explicar. Mas quando encontra repouso em Deus, algo dentro começa a respirar outra vez, ainda que as circunstâncias externas não estejam completamente resolvidas. O Salmo 62 diz: A minha alma espera somente em Deus. Essa frase é simples, mas carrega uma verdade profunda.
A alma precisa de um lugar seguro para repousar e, muitas vezes, procuramos esse descanso em coisas que aliviam por pouco tempo, mas não sustentam totalmente o coração humano. Resultados podem trazer certo alívio, estabilidade financeira diminui algumas preocupações, relações saudáveis são importantes, reconhecimento aquece por um momento, mas existe uma parte dentro de nós que só encontra repouso verdadeiro em Ti, meu Deus e meu Pai. Isaías nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Essa renovação não significa ausência de lutas, nem promessa de uma vida sem responsabilidades. Ela fala de uma força diferente, uma força que nasce da presença de Deus e sustenta a pessoa enquanto ela continua caminhando. A vida, muitas vezes, exige bastante. As tarefas pesam. As decepções deixam marcas, as preocupações consomem energia, as batalhas emocionais, ainda que ninguém veja, enfraquecem profundamente o interior. Ainda assim, existe um fortalecimento que vem do alto, uma renovação que não depende somente do descanso físico, mas de um coração que aprende a esperar no Senhor sem perder a esperança. Provérbios diz que o espírito abatido seca os ossos. Isso mostra como aquilo que acontece dentro de nós alcança toda a vida. Quando a alma perde alegria, paz e ânimo por muito tempo, o corpo sente, as decisões ficam mais pesadas, as conversas se tornam mais difíceis e a rotina parece pedir uma força que já não temos. Por isso, cuidar do coração também faz parte da caminhada espiritual. Não é egoísmo, não é falta de fé. É reconhecer que o Senhor deseja tocar as áreas cansadas da nossa vida interior. Neste estudo individual, eu quero te convidar a fazer uma pausa sincera. Não apenas uma pausa por fora, mas uma pausa diante de Deus. Pergunte ao seu coração com calma: o que eu tenho carregado sozinho por tempo demais? Que preocupação está roubando minha paz, antes mesmo que amanhã avance? Em qual área da minha vida eu tento parecer forte quando na verdade preciso de cuidado, descanso e direção? Essas perguntas não vêm para acusar, elas abrem espaço para a verdade. E quando a verdade é colocada diante de Deus, o peso começa a perder força. Jesus continua chamando os cansados para perto dele. Você não precisa chegar perfeito, não precisa esconder suas preocupações, também não precisa organizar tudo antes de se aproximar. O descanso da alma começa quando paramos de disfarçar aquilo que o Senhor já conhece e permitimos que a presença dele toque exatamente o lugar que mais precisa de alívio. Agora eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste dia, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade, reconhecendo que existem cansaços dentro de nós, que muitas vezes não sabemos explicar com clareza. A Ti entregamos as preocupações que se repetem, os pensamentos que ocupam espaço demais e os pesos emocionais que fomos carregando em silêncio ao longo do caminho. Em Ti, meu Deus, encontramos descanso para aquilo que o mundo não consegue aliviar. Na Tua presença, Pai amado. A alma encontra abrigo quando já não sabe como continuar sustentando tantas coisas ao mesmo tempo. Toca o coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Acalma a mente inquieta, renova as forças de quem se sente abatido e traz alívio para quem tem atravessado dias pesados sem conseguir falar sobre isso. Meu Deus e Pai que nos protege, nos guarda e nos cuida. Ensina-nos a descansar em Ti sem culpa. A confiar sem medo e a caminhar sem carregar sozinhos aquilo que precisa ser entregue ao Senhor. Que esta nova semana comece debaixo da Tua paz. Que a ansiedade não governe os nossos pensamentos. Que a pressão não roube a nossa esperança e que o excesso de preocupação não ocupe o lugar da confiança. Receba este dia, Senhor. Renova o nosso interior. Fortalece o nosso coração e faz nascer dentro de nós uma paz profunda, simples e verdadeira, capaz de sustentar a nossa caminhada com mais leveza e fé. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, para hoje e sempre. Amém. Guarde isso com você ao longo deste dia. O descanso da alma começa quando o coração entende que não precisa carregar sozinho aquilo que pode ser entregue a Deus.